capítulo 13 aí. Então, aqui, pessoal, só quero mostrar para vocês o que é realmente igualzinho no Novo Testamento. Isso daqui é a visão do homem que sobe do mar, tá? Isso daqui é o Apocalipse de Êxodo. Depois de 7 dias, tive um sonho durante a noite. Um vento se levantava do mar para agitar as ondas. Esse vento fazia aparecer do coração do mar a semelhança de um homem que voava com as nuvens do céu, para qualquer lado que virasse seu rosto. Tudo tremia diante de seu olhar. Em qualquer lugar a que chegava a voz saída de sua boca, todos os que a ouviam se exaltavam como a cera se derrete. Pode mais abaixo. Espera aí. Sim, depois de derrete. Em contato com o fogo. Continuei olhando uma multidão imensa de homens que se reunia dos quatro ventos do céu para submeter pelas armas o homem que aí aqui, pessoal, a interpretação da época era a morte de Tito e Domiciano, o Império Romano seria destruído. Para vocês verem, quando eu falo que o livro de Apocalipse e a vida de Jesus era para destruir o Império Romano, vocês duvidam. Aqui o próprio comentário aqui está falando sobre isso. Vou esperar aparecer para mim aqui. Havia saído do mar. Ele arrancou uma alta montanha para si e a sobrevoava. Eu procurava ver o lugar de onde a montanha tinha sido arrancada, mas não me foi possível. Aqueles que haviam se reunido para guerrear contra ele tremiam de medo. Mesmo assim, combatiam. Quando ele viu o assalto da multidão que estava vindo, não levantou a mão, não tinha lança nem outro instrumento de combate. Vi que saía de sua boca como um rio de fogo, de seus lábios um sopro inflamado e de sua língua um turbilhão de faíscas. Isso vai aparecer para mim. Tudo se misturou à onda de fogo, o sopro inflamado e enorme turbilhão, e se abateu sobre a multidão que subia ao assalto, e os consumiu a todos, de tal forma que de repente nada mais ficou dessa imensa multidão, senão poeira e cinza, com odor de fumaça. Quando vi aquilo, fiquei tomado de estupor. Depois vi o mesmo homem descer da montanha e chamar a si outra multidão, pacífica. Muita gente vinha a ele. Alguns se alegravam, outros se entristeciam. Alguns estavam acorrentados, alguns traziam outros oferendas. Ó, isso aqui vai ser revelado. Isso aqui é a vinda do Messias, tá, gente? Esdras solicita o sentido desta visão. Quanto a mim, acordei apavorado, supliquei ao Altíssimo. Desde o início, mostraste essas maravilhas a teu servidor e consideraste minha oração digna de ser atendida. Pode mais abaixo. Verso 15. Agora mostra-me também a interpretação desse sonho. Segundo o meu entendimento, isso aqui é Esdras falando, é o escritor, né? Ai daqueles que tiverem sido deixados na terra, naqueles dias. E ainda mais, ai daqueles que não foram deixados. Pois aqueles que não foram deixados estarão tristes, entendendo que foi reservado para os últimos dias, mas não tendo parte nisso. Mas ai daqueles também que foram deixados, porque incorrerão em grandes perigos e muitas adversidades, como estes sonhos o mostraram. Entretanto, mais vale experimentar essas coisas, mesmo incorrendo em perigo, e passar deste mundo como uma nuvem, sem presenciar o que acontecerá nos últimos tempos. Agora a gente vai para a revelação da visão, tá, pessoal?
verso 22. Eis a interpretação sobre o que disseste, concernente àqueles que foram deixados e aqueles que não foram deixados. Daqui é a mesma coisa de Mateus 24, tá, gente? Aquele que fará sobrevir o perigo naqueles protegerá os que estão em perigo. Os que têm obras e fé no poderoso. Saiba, pois, que aqueles que foram deixados são mais felizes que aqueles que morreram. Ou seja, Mateus 24, os que são tomados, pessoal, são mortos. Os que foram deixados são os que, vão estar ali com Jesus, com o Messias. Ó, verso 25. Eis a interpretação da visão. Viste um homem subir do coração do mar. Esse é aquele que o Altíssimo reservou durante séculos. Ele libertará a criação e se ocupará daqueles que foram deixados. Ou seja, lá em Mateus 24, os que foram deixados são os que são justos e alguns que vão ser governados por esses justos. Tá? Ó, são mais felizes aqueles que foram... Eita, tá. Verso 27. Viste sair de sua boca sopro, fogo e turbilhão, sem ter espada nem arma de guerra. Ele venceu o assalto da multidão que vinha para atacá-lo. Eis a interpretação. Estão chegando os dias em que o Altíssimo libertará os que habitam na terra. O desvario de espírito virá sobre os habitantes da terra. Planejarão fazer guerra uns contra os outros, cidade contra cidade, nação contra nação, reino contra reino, mesma linguagem de Mateus 24. Verso 32. Quando essas coisas acontecerem, os sinais, ó, você pode ver, tem até o paralelo de Mateus 24. Pode ir para outra página. O Altíssimo libertará os que habitam na terra. O desvario está. Quando essas coisas acontecerem, os sinais... É o verso 32. Quando essas coisas acontecerem, os sinais que te mostrei anteriormente tiverem se realizado, então será revelado meu filho, que viste na forma de um homem subindo do mar. Quando todas as nações ouvirem, todas as nações. Então não adianta o preterista falar, ele é só contra Israel. Mentira. Quando todas as nações ouvirem sua voz, cada um deixará seu país e a guerra que estava travando mutuamente, como viste. Uma multidão imensa se reunirá no mesmo lugar, com o intuito de vencê-lo. Você vai ver isso aqui em Apocalipse 20. A invasão lá de Gog e Magog, que vão invadir o acampamento dos santos. É isso aqui. Verso 35. Mas ele ficará no cume do monte Sião. Verso 36. Então Sião aparecerá e será manifestada a todos, preparada e construída como uma montanha, que viste arrancada sem intervenção de mãos humanas. Verso 37. Meu filho em pessoa acusará a Assembleia das Nações por sua impiedade. Elas são simbolizadas pelo turbilhão. Reprovará seus planos iníquos e lhe mostrará os suplícios pelas quais terão de ser torturadas. Baixo. Você vê que é a mesma linguagem, pessoal. E é do primeiro século isso daqui. Então não adianta, meus amigos preteristas. O povo do primeiro século pensava assim. Não adianta vocês falarem que ali é um simbolismo, que nada disso ia acontecer literalmente. Está muito claro. Por isso que eu estou usando até literaturas ali antes mesmo do primeiro século e do primeiro século. Verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Verso 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Verso 44. Pois isto estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não